Olá, inspirados e inspiradores! Olá para quem inspira e também para quem se inspira. Estamos começando mais um episódio do podcast Me Inspira. Eu sou o Moa, estou aqui com a Marcela, minha companheira, parceira, dupla de vida e de podcast. Muito bem, pessoal, eu quero compartilhar então para quem está nos ouvindo, nos assistindo também, que o Mo tá super empolgado. Eu tive que dar uma segurada aqui nas perguntas também dentro do carro, porque ele disse que o Marcos, o nosso convidado de hoje, ele era o cara do tênis. E ele vem me falando isso há mais ou menos uns 8 anos. Então, como se manteve essa linha, né? Ele não botou outro o cara do tênis, é você lá em casa. A gente fica muito, muito feliz mesmo de poder ter o teu relato aqui. Eu tenho certeza que vai fechar com a vida de muitas pessoas em momentos específicos. Eu mesma aqui já tive vários insights para minha vida e fiquei pensando como é que tu conseguiu fazer tantos filhos e ganhar tantos títulos assim e tocar a empresa, porque o dos filhos realmente não encaixou nos meus cálculos. Então a história ela é de grande valor mesmo. É realmente um dia especial para mim, né? Ter a oportunidade de conversar contigo, Marcos, né? Inspirador. Obrigado por ter aceito o convite. Então, a gente está com o Marcos Daniel, ele que é empresário, foi atleta profissional, foi número 1 do tênis no Brasil. Ele figurou entre os melhores no ranking de tenistas profissionais da ATP. E o Marcos vai contar um pouco das experiências nesse mundo de competição, de alto rendimento, e como é que ele também aplica esses aprendizados no mundo dos negócios, né? Hoje o Marcos é um empresário, então uma satisfação, uma honra ter você aqui no podcast. Obrigado. Tantas palavras aí, a gente fica lisonjeado, né? Mas não é para tanto, na verdade o prazer é meu. E é uma responsabilidade, até porque quantas pessoas importantes da nossa cidade já passaram por aqui, né? Então eu agradeço o convite e espero contribuir de alguma forma aí para nossos ouvintes e telespectadores. Isso aí. Então, antes de seguir com o nosso bate-papo, né? Sempre lembrando a audiência para se inscrever no canal do YouTube, ativar as notificações, né? Pode nos acompanhar também no Spotify enquanto faz alguma coisa, organiza a casa, treina, né? Dirige, quando vai caminhar, se não está caminhando, deveria, se não está escutando a gente, deveria também. Manda o feedback, manda mensagem que daí eu envio para a equipe, eles ficam bem felizes, trabalham ainda melhor. Então, só para a gente iniciar o bate-papo, né? Eu vou contar um pouco de como é que eu conheci o Marcos, né? Nós somos colegas de colégio. Na época se chamava primeiro grau, hoje mudou para ensino fundamental e ensino médio, mas nós estudamos no primeiro grau no colégio. E nessa época o Marcos já jogava, ele vai contar um pouco dessa trajetória no tênis. E eu lembro que uma coisa que me marcou na época, assim, né? Porque o Marcos ele tinha um privilégio de poder faltar aula. E aquilo era um negócio, mas esse cara nunca veio na aula, como é que ele passa? Ele continuava sendo meu colega ao longo dos anos. Então. E ele vinha metade praticamente das aulas, né? E aí hoje, claro, a gente entende, né? Isso que é legal olhando de fora às vezes, mas o Marcos vai compartilhar essas histórias que nem sempre são tão glamourosas assim, né? Mas eu lembro que essa era uma coisa que me marcava, assim, porque o Marcos realmente se ausentava muito, né? E tinha que faltar muitas aulas. E hoje eu entendo o porquê. Naquela época eu sabia o porquê, mas hoje eu entendo o porquê, que é um pouco diferente. Então, Marcos, pra gente começar o bate-papo, assim, conta um pouco dessa tua história no tênis, né? Essa tua trajetória. Tu já veio de uma família que era de atletas, teus pais já eram tenistas, tu já começou a jogar com que idade? Conta um pouco de como é que tu entrou nesse mundo do tênis. Então, realmente eu comecei muito cedo, ao acaso, né? O meu pai jogava futebol de salão, como acho que a maioria dos pais naquela época, que não tinha tantas opções, né? Ou era futebol, vôlei, ou basquete, então o tênis foi uma coisa nova. O pai acabou se machucando, teve uma consulta no médico, o médico falou disso, ou natação ou tênis, eu acho que dá para te fazer, o resto dá uma segurada. Acabou que naquela época a piscina coberta aqui era complicado, né? E então foi pro tênis. Meu tio tinha a raquete, prestou para ele, meu irmão, e aí eu era pequenininho, devia ter ali meus 4, 5 anos de idade. Aí o pai e o Márcio ficavam jogando e eu ficava incomodando do lado, como ela até hoje, né? Mas então foi assim que iniciou, bem ao acaso, né? A gente não tinha nenhum contato com esse esporte, né? Então me lembro, a gente começou no comercial, eles jogavam mal pra caramba, e aí acabaram tendo que sair do comercial. O comercial tinha um pessoal que jogava bem já ali na ocasião. Competitivo o tênis. E aí, enfim, foram treinar escondido na BB, tinha uma quadrinha lá na época, e aí foi indo, aí quando voltou o Márcio estava ganhando os torneizinhos, eu era menor, e aí enquanto eles jogavam quase todo dia. Então não foi tu que começou a ganhar na família? Não, o Márcio que começou essa questão que é teu irmão. Que é o meu irmão, o Márcio é irmão, sócio aí.
Então ele começou no tênis junto com meu pai, eu era pequeno e ia junto, então eu fui... Vocês têm que diferença de idade? 6 anos. 6 anos. Então acabou que eu fui pegando gosto, ficava incomodando eles ali do lado da quadra, então cada virada que eles iam tomar uma aguinha, não, joga comigo, e aí eu ficava ali. Né? Então foi indo, o Márcio foi gostando e naquela época o Márcio depois já pegou um nível legal e o Márcio começou a dar aula de tênis muito cedo, com 13, 14 anos de idade ele estava dando aula, né? Então eu era pequeno e ia junto, ficava o dia inteiro no paredão, ou juntava bola, ou ia pro paredão, ficava daí no comercial jogando, na época de verão, que era um espetáculo, não tinha mais aula, né? Passava o dia jogando Passava tênis. o dia jogando tênis, batendo paredão ali no clube. A galera às vezes ia pra praia, eu dizia isso já mais adiantado, depois ali com uns 9, 10 anos, eu não queria ir pra praia, eu queria ficar no clube jogando. E foi assim. E quando é que tu viu que, ou alguém viu que tu tinha um certo talento que era um pouquinho diferente, ou aconteceu natural, ou teve algum momento que marcou assim, opa, mas só um pouquinho, que dá pra começar a competir, ir pra campeonato? Então, ali com 9 anos, eu fui no meu primeiro estadual, né? E aqui o Rio Grande do Sul sempre foi celeiro de grandes atletas no tênis. O Rio Grande do Sul sempre teve os melhores atletas do tênis em todas as categorias. Isso foi assim até pouco tempo atrás, até alguns anos atrás. Hoje em dia mudou um pouco. Mas então, nesse período, eu fui jogar esse primeiro estadual, acabei indo até a semifinal, perdi pro cara que era número 1 no Brasil. Com 9 anos. Com 9. Ele era número 1 no Brasil, já viajava e tal, ele era de Farroupilha. Mora em Porto Alegre, até hoje tá envolvido com tênis e tal. Mas enfim, então ali eu fui e eu vi, tem possibilidade, né? Não gostei de perder naquela época. Criança perde, sai chorando, normal, né? A gente vê isso sempre. Voltei e continuei jogando tênis. Aí com 11 para 12... eu treinava meio informal, por exemplo, eu ia pro clube e batia paredão, eu jogava com os velhos do clube na época, eu não fazia um treinamento específico. Aí eu fui para um torneio em Carazinho, acabei perdendo para um atleta lá. Que tem um tênis forte, Carazinho também. Sim, tem um tênis sempre forte. teve um tênis muito forte, era bem mais avançado do que Passo Fundo, o Carazinho naquela época. E aí eu perdi, fiquei chateado, falei, não, mas não posso perder para esse cara. Falei com o pai, pai, posso começar a treinar com o Gustavo? O Gustavo tinha uma equipe, Gustavo Simonetti, né? Sim. Até hoje está no comercial, Sim. coordena todo mundo, altamente capacitado. Trabalho sensacional. Fantástico. Né? O Gustavo nossa, incrível. Então eu pedi, pai, será que não conseguimos ali? A gente o dinheiro era curto e tal. O pai falou, não, então tá, vamos pagar esse mês aí para tu treinar lá e tal. E eu falei, eu vou ganhar desse cara. Já fiquei louco, digo, não vou perder mais pra esse cara. Aí comecei a treinava toda tarde e tal, caprichado, gostava do que eu fazia. No próximo torneio peguei o cara e ganhei fácil do cara, assim. Poucos meses depois eu fui pro campeonato estadual, era um campeonato brasileiro, na verdade, em Novo Hamburgo. Era a Copa Ortopé, né? Quem é mais antigo sabe, Ortopé fazia os sapatinhos, E acabei indo lá e ganhei o torneio. Né? Do nada eu cheguei, tava todos brasileiros lá, acabei ganhando, mas os primeiros 4 do Brasil não estavam nesse evento. Aí fica aquele zum, né? Sim, aquela se conversa. tivesse 4... Daí não era assim e beleza, mas pra mim naquela época não dava bola. Isso aí eu fiquei sabendo depois, até quando tu é novo, tu tá feliz de jogar e tá bom. Um mês depois eu volto pra Copa Rio Grande do Sul. Aí os 4 melhores do Brasil eram gaúcho e estavam. Bom, resultado, eu ganhei de todos, né? Ganhei na final do cara que era o número 1 do Brasil, ganhei bem, ganhei rápido. E aí todo mundo, mas quem é esse cara, né? Porque galera, tudo mesma idade? Tudo mesma idade. Tudo mesma idade. A categoria é 2 anos, né? 2 anos. Então, tu tem 10 anos, vai fazer 11, tu já joga no 12. Quem tem 12 vai fazer 13, naquele ano já joga 14. Então, tu tem um ano que é um ano difícil, porque um ano nessa idade aí dá quase 10% diferença da idade do cara. Força, tudo, né? Então, no primeiro ano sempre é mais complicado, principalmente nas idades mais, mais próximas, mais jovens, né? Então, acabei ganhando isso aí foi nos 12 anos. E aí já, bom, eu vou jogar profissional isso aqui, eu já tinha na cabeça, eu vou jogar, não sabia nem como, eu não tinha nem ideia, não tinha nem dinheiro, não tinha nada, sabe? O que menos tinha era conhecimento naquela época, porque não tinha internet, não tinha informação e morava no interior do Rio Grande do Sul, Passo Fundo, que tinha 2, 3 quadras de tênis, né? Nesse período até, uma história bacana, o seu Gilmar Biancini, sim, né? Tinha o Kiko, o Rafael, todo mundo jogava, tinha mais condições, ele acabou fazendo 2 quadras numa chácara que ele tem ali perto do Bertol, para que a gente pudesse treinar, porque os clubes, a veiarada queria ficar na quadra jogando, né? Então, vai ficar o dia inteiro dando treinamento para essa gurizada? Não. Essa briga de quadra no clube já é antiga, então, não é de agora. Bem antiga. Bem antiga. Então, enfim, foi assim com 14 anos, daí eu mudei de categoria, foi o meu primeiro ano, eu tinha 13, então foi um ano mais difícil, eu não tinha condição financeira para poder jogar torneios daí a nível brasileiro, ou nível internacional, então muito menos.
Então, no meu segundo ano, eu acabei jogando alguns torneios internacionais. Tipo assim, guardamos o dinheiro para poder jogar os torneios maiores, né? Então, no segundo ano de categoria, eu fui para os campeonatos brasileiros e de 12 campeonatos eu ganhei 9. Aí no final do ano saiu uma foto enorme na capa da maior revista, naquela época a revista, né? Poxa, era o que tinha, era, né? O que tinha. Então tu tá na capa da maior revista de tênis junto com o Jaime Uncins, que hoje é meu parceiro na Copa Davis. Ele é capitão, eu sou vice-capitão do time brasileiro da Copa Davis atualmente. Então tava o Jaime lá, que tava ganhando tudo na época, e eu uma foto do lado dele, assim. E então ali mesmo que eu digo assim, ali iniciou essa questão da visão profissional, né? A gente já treinava duro, já com 13 anos já treinava. Eu ia no colégio quando eu ia, né? Ou eu estava viajando, ou eu ia de vez em quando no colégio aí, né? Mas eu passava todas as tardes treinando e treinava o dia inteiro. Gostava do que eu fazia com prazer, né? Com 15 anos, 14 para 15, então eu joguei alguns torneios importantes. Um pessoal da Itália, que tinha um clube muito forte na Itália, né? Em Torino. Eles me viram jogando. No ano de 15 para 16, eles me viram jogando e chamou a atenção porque eu acabei jogando uma categoria acima, eu fui jogar 18 já. Então eu joguei na categoria que jogava o Guga, subi 2 anos. Casualmente ele não estava naquele torneio. Sorte dele. Ele teve sorte nesse momento. O cara tem que ter estrela também. Né? Não é só talento, tem que ter sorte. Então o Guga, ele acabou não jogando esse torneio, mas esse torneio ele dava a mesma premiação do que um campeão de Roland Garros, em termos de pontuação para o ranking juvenil. Né, que tem os níveis, então era um nível mais alto possível. Eu fui até a semifinal, acabei perdendo, mas ganhei de vários caras renomados aí, que se eu citar os nomes aqui, vocês vão conhecer porque jogaram profissionalmente muito bem. Então isso aí, um deles é o Guilherme Canhas, que foi 4 do mundo e tal, então ganhei dele ali, ganhei de alguns outros caras para chegar na semifinal, e esse pessoal da Itália me viu jogando. Então aí que começou uma transição minha do Brasil, mesmo jovem, para a Itália, porque nós não tínhamos a condição de família para poder jogar. Seus pais tinham a profissão, eram bancários, é isso, né? Bancários. Então não tinha como tu ter um investimento, né, que é muito alto, viagens e tal, continua sendo hoje naquela época. O custo de material é caro, hoje ainda é, mas na época talvez proporcionalmente fosse até mais, né? Uma raquete de tênis é cara, fora viagens, material esportivo, é tudo muito caro, né? O principal era as viagens mesmo, porque as raquetes, mesmo a gente não tendo acesso, que hoje qualquer um tem patrocínio de raquete, naquela época tudo tinha que ser um fenômeno. Né? Tem histórias do Guga, o Larry indo até a Áustria para pedir patrocínio para o Guga, para a Red, né? Dando uma adulterada em alguns resultados lá para conseguir ter peso, para conseguir ganhar meia dúzia de raquete e trazer. Isso é fato, sabe? Então é essa a dificuldade de ter material. Já quando eu cheguei um pouquinho depois, no Brasil tinha a Prince. Sim. E como eu cheguei e já ganhei tudo, os caras já me deram material e tal, roupinha. Eu me lembro que a Nike não tinha um patrocínio assinado com eles, mas a Nike, por eu estar entre os primeiros do Brasil, eu ia para um evento que lá te dava roupa pro ano inteiro, tênis, tudo. Então aquilo ali era um sonho para nós, porque é a realidade, né? Que era o que se tinha. Hoje em dia não, hoje em dia um cara joga 1/3 do que nós jogávamos na época e tem tudo. Né? Não digo financeiramente, mas de material hoje em dia é brincadeira, né? Muito mais fácil. Então teve essas questões, né? Mas antes mesmo de eu ir para a Itália, por exemplo, a gente estava conversando, eu fui por Orange Ball, que é o campeonato mundial de 14 anos. Né? Casualmente nesse torneio aí foi o Simonetti comigo, ele pagou a passagem dele porque nós não tínhamos como bancar. Eu só fui para lá porque eu ganhei a Copa Gerdau, né? Que era uma Copa famosíssima a nível. Existe ainda a Copa Gerdau? Existe, mudou o nome, agora ficou Brasil Juniors Cup, porque a Gerdau acabou saindo agora faz poucos anos. Mas é o torneio mais tradicional de tênis do Rio Grande do Sul, né? Ele é o mais tradicional da América do Sul. Poxa. É um torneio enorme. Vem pessoal do Paraguai, Argentina, Uruguai. Ele é mundial, por exemplo, a categoria é 18 anos. Eu sou o maior campeão desse torneio aí, né? Eu ganhei, foram 7 vezes contando duplas, mais simples foram 5 títulos. Então ganhei bem. Orlandinho, casualmente, ganhou acho que umas 3 vezes ou 4. Mas o ponto é que Andy Roddick, Fernando Gonzalez, Nicolás Massu, Guga, todos esses caras que foram top 5 do mundo, se tu puxar a lista, tu vai ver que todos foram campeão da 18 anos. Eu ganhei os 2 anos na 18 e ganhei dos caras que eram 2, 3 do mundo na ocasião. Então, com a Copa Gerdau realmente é como se fosse um Roland Garros a nível de juvenil. Praticamente isso, né? Isso sempre foi. Agora deu uma caída, mas continua com um nível muito alto, mundial falando. No 18, 16 e 14 é nível sul-americano e vem caras da Europa também jogar, porque já ficou um circuito bem conhecido, né? Na ocasião já era, nos 18 já era bem difundido mesmo esse torneio. Então, eu só fico pensando, tu mandaria as crianças com 9 anos para um torneio? Porque eu não mandaria.
É sempre acompanhado, né? Do treinador. O teu irmão te treinou durante muitos anos, eu não né? imaginei que com 9 anos já E ele ia te pra acompanhava Bordeaux. nas viagens? Ou não? Nossa, Aprendia a viagem. é porque ali, quando eu era mais jovem, era tudo aqui mais no nível de região, né? Então, tu tinha que ir. Né? O Márcio ia junto, ou então eu ia com algum médico, poxa, o Dr. Matos, o Dr. Arno Bocasso, enfim, entre outros tantos. Sim, que tava bem cuidado. Pô, ia com eles, a Zambuja, pô, muitos criança, amigos. Né? Tá levando uma criança Exato. de 9 anos. E era assim, todo final de semana. E era uma turma que puxou o tênis em Passo Fundo. É bem legal. Pô, tem muitos caras aqui que eu teria que falar. Que por eles irem, acabou que eu conseguia ir. Né? Porque o pai e a mãe não podiam ficar me levando sempre. Né? Porque ali era muito novo ainda. Né? Porém, já com 12, 13, aí entra o mérito do pai. O pai foi um guerreiro. O pai me botava no carro toda sexta-feira. Viajávamos para Porto Alegre e era todo final de semana e o nível era muito alto no Rio Grande do Sul. Então, eu ia ou jogava torneio de classe com 12, 13 anos, eu estava jogando torneio de primeira classe. É como se estivesse com 13 anos lutando contra os faixa preta com muito mais força e tal. Então, a comparação era mais ou menos essa. Então, eu tive muito sucesso, muito novo. Então, isso fez com que eu me desenvolvesse muito como atleta. Por quê? O atleta, geralmente, quando joga um juvenil contra outro, um cara mais velho sempre tem mais experiência, mais malandro, dá aquela roubadinha, tu já fica brabo, o cara começa a travar o jogo. Até porque não tem arbitragem, talvez só nas finais, eu acho. Não, nem né? tinha. Nem nas finais. Na época nem tinha. Então, nessa parte de início de carreira como juvenil, até os 14 anos, a minha escola foi muito legal porque eu só jogava com caras mais velhos. Caras mais velhos dão balão, dão curtinha, vem pra rede, ficam te incomodando e tu fica brabo. Tu tem que desenvolver recurso. E tu tem que desenvolver recurso, perfeito. Então, já ali eu já tinha que ver como é que eu resolvo aquele abacaxi. E não tinha coach, psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta, suplementação. 20 pessoas na equipe. Essa vidinha que a gente vive hoje sem jogar campeonato nenhum, inclusive. Não, o máximo que tinha era um psicolaço quando tu ficava brabo na quadra. Né? Então, não tinha muita história. Negócio mesmo, vamos lá e... a gente comentava fora do ar, né? Até a questão da preparação física, depois a gente vai poder falar sobre isso, mas tu sofreu com lesões na carreira, né? Poderia ter tido talvez um rumo diferente, mas algumas lesões muito sérias já jovem, né? E isso evoluiu muito, né? Você puder comentar um pouco assim, até de que momento isso aconteceu e como é que hoje também a preparação, o que mudou na tua visão em relação à preparação de atletas, né? Sim, não, isso aí realmente foi um divisor de águas. Isso é desde 2005, 2004, o que os europeus, os franceses, suíços, o que o pessoal vinha fazendo na parte de preparação física, estava anos-luz, né? Essa parte funcional que a gente vê hoje em dia, há alguns anos, já está aqui no Brasil, esses caras estão fazendo há 20 anos, 25 anos. A parte de treinamento também, depois que eu parei de jogar, acabei indo para essa parte. Antes de vir para a parte empresarial aqui em Passo Fundo, eu fui seguindo tênis, então estudei muito e tal. Então, todos os cursos que tu pode pedir a nível mundial, alto nível de treinamento eu fiz, então juntou a experiência de jogar com essa parte, então fica evidente, desde a parte de hidratação, preparação física, isso aí fez o diferencial. Basta ver, vou dar um exemplo rápido para a gente depois voltar para aí, o Djokovic, né? Tu pega o Djokovic, ele era um cara magro, mas normal. De um ano para o outro ele apareceu um palito. Muito magro. Todo mundo quer isso. E o cara não parava de ganhar, porque ele estava 5, 6 quilos mais leve do que ele já estava, então... lesões, com técnica pouco histórico técnica, e pouco histórico de lesões, né? Zero. Tem pouco histórico. O Djokovic é o cara que sem dúvida vai bater todos os recordes. Eu particularmente gosto dele, não é que eu tenho um ou outro, mas assim, Federer e Nadal para mim são incríveis, eu gosto mais da personalidade deles, mas para mim o Djokovic ele vai acabar como resultados, ele vai superar os dois. Né? Tu acha que ele vai quanto tempo de carreira ainda? O Djokovic só Deus sabe. Ele vai ser o Tom Brady do tênis. O Djokovic pode. E se a gente fosse falar, nesse caso, das habilidades, assim, seria porque ele tem mais disciplina do que necessariamente uma personalidade que ultrapassa isso? Não. É talento, é treino, é os dois? O tênis ele é um esporte muito completo. Eu digo que é um prédio, vamos dizer assim. Tu tem a parte física, a parte técnica, a parte tática, a parte mental, né? Então, assim, essas questões aí, todas elas têm que andar parelho. Não pode um prédio estar aqui nesse andar e o outro estar ali no segundo. Estou no oitavo num e no segundo no outro. Não, tu tem que ir se desenvolvendo num padrão parecido, né? Essa obra tem que subir junto. Porque senão, por exemplo, o cara joga muito bem, tem um super talento. Não, mas o cara ele não tem a disciplina, o cara não tem. Então, daqui um pouquinho ele já perde, já começa a cair de novo. A performance não é a mesma. Então, como tudo na vida, né? Tu tem que ter. Geralmente, a tua maior força também vai ser a tua maior fraqueza, né?
Porque Pode ela ser. sobe demais. Exatamente. Quando tem muito talento, geralmente o cara talentoso, ele é mais... né? Ele não é tão CDF como os outros caras, não tem a disciplina. Então, é mais ou menos isso. No caso da pergunta que tu fez, por exemplo, o Djokovic, vou dar um exemplo mais para a realidade de todo mundo. Por exemplo, no colégio, daqui um pouco, todos nós tivemos um cara que ele estava ali quietinho e tal, tu não via estudar muito, mas o cara ia lá, nossa, só tirava 9, 10, o cara era um fenômeno, né? Captava muito fácil, tinha uma facilidade para o estudo. Outros estudavam pra caramba e para poder empatar com o cara, né? Então, é mais ou menos isso, é o dom da pessoa e tu desenvolve ele ao máximo. Se tu consegue desenvolver ele ao máximo, tu tem um dom superior... Aliar as duas coisas, aí... Aliou as duas coisas, com disciplina, com a parte de tu ter toda uma estrutura que já te guia, te leva, aí tu vai ter um fenômeno, né? Agora, é muito difícil. Sempre todos nós temos aquelas dificuldades. Na empresa, tu vai ver isso aí direto, né? Tu vai ter pontos na tua empresa que tu tem que dar um jeito de sanar ali esse problema. Mas principalmente no esporte, ainda mais individual, tu não tem substituir peça. Ou tu evolui... Não dá pra botar a culpa em ninguém, né? Tu não pode. Ou tu evolui naquilo e tu vê que, poxa, realmente aqui eu tô errando, eu preciso melhorar. E isso é com a maturidade. Às vezes, os melhores anos, eu tenho, olha, te digo assim, 10 nomes de caras que tinham mais talento do que eu, mas que não tinham essa questão dessa disciplina e da humildade de dizer assim, cara, eu sou ruim, eu preciso melhorar. Então, essa questão da resiliência e de tu ter fazer esse julgamento teu, conseguir ter essa noção de ver, porque... autoavaliação, né? Autoavaliação, essa é a palavra. Porque a maior parte das vezes a gente olha e diz assim, aquele cara ali é ruim, sempre bota a culpa no outro. Então, o esporte individual fala, amigão... Não dá pra se esconder, né? Te resolve. Tu não tem como, né? E tu te resolveu relativamente rápido, né? Sim e não. Se perguntar pro meu irmão, ele vai dizer claro que não. Porque, claro, mais experiente, via que eu tinha um talento, via que eu tinha potencial, mas eu não tinha a maturidade de um irmão mais velho, de um técnico e tal. Então, tem todo um processo. Então, o processo que é o complicado. Tu tem que conseguir manter no processo com resiliência e tal. Tu pode até fazer curvas, mas tu tem que saber onde que é o objetivo. Então, principalmente no esporte que tu tá falando com criança de 9, 10 anos, que tu tem que ir com jeito e tal. E até que tu amadureceu e entendeu, realmente eu tenho que parar com isso, eu preciso fazer isso. Como eu falei, tem 10, 12 caras que eu digo assim, rapidamente, do Brasil, que poderiam ter sido incríveis também, e que os caras nunca chegaram a 200 do mundo. Aí tu fala, como é que pode? Como é que pode? E lá com 12, com 15, tu sabia exatamente onde queria chegar? Eu sabia que eu queria jogar tênis profissional, mas eu não tinha a mínima ideia de como fazer, porque não circulava informação. Não é como hoje, com redes sociais, internet. Hoje tu vê o que os caras estão treinando, né? Existe essa comunicação, tem o WhatsApp, é uma coisa muito louca, porque nós mesmo no circuito profissional, como é que eu me comunicava para poder marcar treinamento com os atletas? Porque lá só treinava um cara de fora do país, não tinha brasileiro, teve uma época que só eu era top 100, não tinha mais ninguém, né? Então, poxa, era o BlackBerry, né? Não existia o WhatsApp. O WhatsApp, estamos falando 2009, 2010, poxa, foi ontem, cara. E como é que é a vida sem WhatsApp? Eu não sei como é que ia tocar as obras com isso sem WhatsApp, né? Eu acho que o WhatsApp foi até depois, viu? Eu acho no Brasil, 2012, 13. Pode ser, porque eu me lembro a primeira vez, eu falo 2010, porque a primeira vez que eu fui pro US Open como técnico, na metade do ano, ali pro final, aí eu me lembro que um cara que foi capitão do time da Alemanha falou, Marcos, aqui ó, pega o WhatsApp. WhatsApp? O que esse cara tá falando? Não entendia nada. E aí, enfim, mas a gente andava com BlackBerry, porque o BlackBerry tinha o PIN do BlackBerry, tu falava e não pagava, né? Então, em 2010 que começou essa mudança e aí fluiu tudo. A informação muito mais rápida. Conta um pouco, Marcos, assim, nessa trajetória, né? Talvez falando um pouco, né? Tu jogou Wimbledon, Roland Garros, US Open, né? Viajou o mundo inteiro jogando e jogando contra esses caras famosos, né? Teve jogo com Federer, Nadal. Conta um pouco dessas histórias, né? E o que tu via também de diferente nesses caras, realmente, assim, o que fez ou faz com que eles tenham um destaque. Acho que isso é bacana de comentar. A gente falou um pouco fora do ar, aí se puder repetir algumas coisas é bacana. Claro, não, enfim, o Federer, por exemplo, a primeira vez que eu tive a oportunidade de enfrentar ele, eu não tinha entrado ainda entre os 100 melhores do mundo. Para quem não entende do tênis, os 100 melhores do mundo é como se fosse, poxa, agora, como é que vamos dar um exemplo assim? Agora eu entrei na Fórmula 1, vamos dizer assim. Agora eu sou piloto da Fórmula 1 de uma equipe boa. Estou ali top 5 das equipes de Fórmula 1 boa, entendeu? Vou pensar se fosse empresarial, é tu ser top 100 de uma Forbes da vida.
Tem 1 milhão de empresas no mundo, mas tem 100 empresas que estão na Forbes, lá nas 500 da Forbes. Exatamente, é um pouco do que eu falei aqui no próprio programa. Eu digo, poxa, obrigado pelo convite, porque tanta gente que já passou por aqui, que a gente conhece e sabe da história, e caras são empresários incríveis, né? Então é uma honra poder estar aqui, mas o principal em relação ao Federer foi porque eu estava 133 do mundo, acho que era bem esse número aí. Eu estava na Espanha, estava indo bem num torneio, acabei fazendo final, e nesse período, com esse ranking, eu não entrava nos maiores torneios sempre, eu entrava de vez em quando. Como convidado? Não, eu poderia fazer um qualify, mas como eu estava na final na semana anterior, a final era no domingo, o qualify começa no sábado, então eu não poderia jogar. Eu fiz a inscrição para o torneio ATP, isso aí foi em Bangkok, normal, como a gente sempre faz as inscrições, tu faz 6 semanas antes do torneio começar. Então, com o teu ranking, às vezes, hoje tu tá, sei lá, 130, na semana seguinte tu ganhou um torneio, tu tá 80, e tu entraria. Não, mas a inscrição foi 6 semanas atrás. Isso continua sendo assim. Né? Então, tu tem todo um programa, até porque a gente precisa programar as viagens, né, para onde vai e tal. Então, tem esse tempo aí para isso. E eu acabei entrando em Bangkok, nesse torneio da ATP. Tava o Andy Murray também jogando ali. O Federer era o número 1 do mundo, longe, não perdia para ninguém, estava imbatível, voando. Era um momento em que ele não tinha quem fizesse frente. O Nadal ainda não estava naquele nível, o Djokovic, então o Djokovic chegou depois. Então foi isso que aconteceu. Eu acabei sabendo que eu tinha entrado no torneio quando eu estava em Sevilha, na Espanha. Viajei com um italiano que era amigo meu, e casualmente também ia jogar o torneio lá, para Frankfurt, para pegar a conexão para ir para Bangkok. Nesse meio tempo ele entrou no computador ali, na época, né, da sala VIP que tinha lá no aeroporto. O cara viu com quem tu vai jogar? Eu digo, não. Federer, eu falei, não. Ferrou. Falei, cara, feliz ou ficou? Cara, eu achei animal o negócio, eu achei incrível. Porque assim, na minha cabeça ali eu já tinha passado, né, comido um pouquinho do pão com japa maçã, então eu digo, cara, eu vou ter a possibilidade de jogar com o número 1 do mundo, o melhor da história. Cara. Então muita gente vai estar vendo aquele jogo, né? Exato. Isso tu só vai saber, né? Isso vai ser numa quadra central, que vai ter televisão. Naquele momento eu já comecei a preparar minha cabeça, sabe? Isso, eu tô falando, isso aí foi numa sexta, foi num domingo, chegava na segunda. Não me lembro se foi num sábado para domingo, domingo para segunda. E aí eu falei, cara, que incrível. Vou jogar com o cara que é o melhor da história, que maravilha e tal. E o legal, que é aquilo que eu estava te falando. Eu estava num momento bom fisicamente, tinha tido resultado, ou seja, estava jogando bem. A diferença é que eu saí de uma quadra de saibro, que é aquela terra que a gente vê no clube comercial, para uma quadra rápida. Que é mais lenta, né? O saibro é mais lento, tu para uma quadra rápida, coberta. Especialidade do Federer. Especialidade do Federer, uma quadra indoor, que a bola fica muito mais rápido, porque tu tem menos vento, né? Tá fechado, então a bola corre mais rápido, numa quadra rápida, que eu não sabia que tão rápido era. Mas, cara, vamos embora. Aí chego em Bangkok, essa história é legal de contar do Federer, porque então eu chego lá, vamos treinar. Cara, tesão, vou treinar pra caramba aqui. E foi o que eu fiz, comecei a treinar muito para tentar me adaptar à quadra. Eu treinava e eu digo, puxa, mas ainda não tá bom, porque tu já sabe, né? Quem era teu treinador nessa época? Nessa época eu treinava eu não estava em Balneário, eu treinava em Passo Fundo nessa ocasião. Eu treinei até uns meses antes com o Márcio, estava treinando com meu irmão. Aí tivemos uma briga de irmãos lá. Eu digo assim, não, paramos aqui. E, cara, eu tava treinando meio solito. Tipo assim, eu pegava o Vini Santos, que faz as quadras de bola e tal. O Vini o Vini era piazinho. Eu falei, Vini, faz esse exercício. Ele ficava jogando a bola e eu dizia pra ele o que tinha que fazer. Era assim, pensa no profissionalismo. Né? Mas é aquela coisa, era o que tinha, eu já tinha uma experiência de preciso treinar isso. Peito na raça. Bom, treinei, não achei o ponto do bolo, o bolo ainda estava batumado, vamos dizer assim, né? Não conseguia achar o time da bola, porque mudou tudo. Mas o ponto positivo é que o Federer tinha jogado Copa Davis na semana anterior e ele só chegou na terça-feira. O meu jogo ficou para quarta, então eu tive mais 2 dias de preparação, até para adaptar com o fuso horário. Nós estamos falando aí de 7 horas. Certo. Então eu consegui ter um dia a mais e na manhã do jogo eu encontrei. Mas o que me preocupou foi, o Federer chegou então na terça, e aí eu digo, ele não me conhece, vou lá dar uma espiada. Eu não tinha visto ele jogar ao vivo, eu tinha visto quando ele ainda era guri. Porque ele era mais novo, mas ele chegou e já foi, né? E depois disso eu não tinha mais visto ele jogar. Fui ver ele treinar, escondidinho num canto, porque eu sabia que os outros caras me conheciam, jogavam os torneios comigo, então eu digo, não vou ficar fazendo papelão, ficar vendo o cara treinar, né? Aí me escondi num cantinho, fiquei lá. Cara, quando eu vi ele jogando, eu falei, cara, vou tomar 6-0, 6-0, okay? Vou tomar 12. O cara era inacreditável.
Aquilo que eu tinha que fazer uma força, sabe? Transferir o peso, bota a bola andar, que todo mundo olha. E isso é nítido até hoje no Federer. Hoje. Parece que ele não sua, a pessoa brinca que ele joga, né? Parece que ele não sua a camiseta. Exatamente. Então, ele parece estar numa quadra de ping-pong ali, ó. E a gente está dando paulada na bola. Então, ele é incrível. E isso foi o que me chamou a atenção. Eu falei assim, cara, uma Ferrari contra um Gol 1000, não vai dar. Isso aí vai dar ruim para mim, né? Mas, cara, beleza, mas não desesperei. Eu falei, não, mas vamos dar um jeito. Eu já vi ele jogar. Eu sempre fui muito tático nesse sentido. Assim, tentando achar uma fraqueza, algo assim? Sim, né? Fraqueza não tinha muito, mas eu vi que muitos caras incomodavam ele quando faziam saque e voleio. E no circuito nessa época não tinha. Que é uma das forças dele, inclusive, né? Ele é um Exato. cara muito bom de saque e voleio. Muito. Ele é muito completo, né? Então ele tem, por ele ser tão completo, ele conseguiu fazer a diferença. Eu tinha essa capacidade de saber fazer um pouco de tudo também. E aí foi o que aconteceu. Eu digo, bom, vou jogar contra esse cara, eu vou fazer uma tática que vai surpreender ele. Mas aquele frio na barriga, o cagaço, vamos dizer assim, tava ali, cara. Então não tinha muito o que fazer. Eu acabei me acalmando. Na manhã, antes do jogo, eu fui jogar, claro, night session, né? Jogava lá 8, 9 horas da noite, horário estelar, quadra lotada. O dia inteiro pensando, se é de manhã, tu resolve logo. O dia inteiro a cabeça. O dia inteiro pensando. Assim. E outra, tem isso também, né? Eu era um cara que eu rendia muito mais de manhã até umas 3, 4 horas da tarde, porque meus jogos, 100% deles quase eram nesse horário. Raramente tu jogava à noite. Que é horário nobre, vamos dizer assim. Que é horário nobre. A não ser quando, claro, quando ia jogar um determinado torneio e tal, quando tu era o cabeça de chave e tal, aí e tinha iluminação adequada, sim. Beleza. Porque até isso muda, né? Iluminação, tu jogar no sol... É outro dia, é outro jogo. Né? Muda a velocidade da bola, por exemplo, tem muito sol, a bola fica mais rápida. Então tem várias questões que passam desapercebidos, mas que fazem parte, né? O automobilismo, o cara aumenta a pressão, diminui. Claro. Um pouquinho assim também no tênis. E acabou que eu fui jogar contra ele, né? De tarde ali, dei aquela dormida, me acalmei, eu digo, bom, vamos lá. Apesar de parecer estar super calmo, por dentro fica aquela pilha, mas eu digo, eu tenho que sair fazendo um jogo parelho. Porque com esses caras, se tu não chegar... Ele te domina mentalmente, né? Te domina mentalmente, ele fala, não, esse aqui eu faço pizza com ele. Porque essa é uma força que eles têm, né? Eles confiam muito no taco. Todo empresário, é a mesma coisa tu chegar a fazer um negócio, tu chega ali e tu não está preparado, né? Não se preparou para aquilo. Então eu preparei muito a minha cabeça para poder enfrentar os meus fantasmas. Porque eu já tinha o fantasmão lá que já era grande, eu tinha que enfrentar o meu para daí conseguir fazer frente. Porque o cara tinha um motor turbo, o motor era normal. E é fato, o cara nasceu com um dom diferente, é visto, isso aí não precisa ser nem um atleta profissional. Tu olha o Federer jogando, batendo, né? Pega os vídeos dele, tu pega os vídeos de qualquer outro, tu vai falar, nossa, como é fácil para ele. Né? O cara nem suar sua. Então... eu fui lá, enfrentei ele, consegui sair num jogo muito duro, né? E acabei perdendo 7-6, 6-4. Ele quebrou raquete, ficou brabo e tal. Ou seja, fiz um jogo digno, né? Mas qual que é a diferença? Porque vamos lá, cara, né? 7-6 tie break, então, né? 6-4, talvez uma, 2 quebras no máximo, né? Acho que tu trocou quebra com ele no primeiro game, primeiro set. E qual que é a diferença desses caras, assim? Porque, vamos lá, se tu conseguiu ganhar 4 mais 6, tu ganhou 10 games dele, né? Um detalhe, né? E ele ganhou 13 porque teve tie-break. Então, assim, foi um 13-10, vamos, né, somando esses placares aí. É muito parelho. É muito parelho. O que é a diferença? Porque no tênis tá parelho. O que é diferente nesses caras? O principal é assim, como é que vamos dizer assim? Eu era um atleta que eu tinha minhas dificuldades, é claro, questões físicas, que eu acabei tendo muitas lesões muito cedo, mas eu acabei desenvolvendo essa parte tática muito boa e essa questão também de eu ser completo. Por exemplo, eu sabia dar slice, eu sabia chegar na rede, eu jogava de fundo, eu sabia mudar as velocidades da bola. Tudo isso, num jogo na televisão, a gente não consegue verificar. Quando tu vai ao vivo, tu vê. Né? Então, eu, por exemplo, enfrentei vários caras, depois eu falo, né, para não perder o foco, mas... caras que foram, por exemplo, o Leighton Hewitt era o número 1 do mundo, eu enfrentei e ganhei. Ninguém sabe, nem sonha. Eu ganhei de vários caras que foram número 1 do mundo. Só que na época a gente não tinha WhatsApp, telefone, nada. Chegava alguma coisinha aqui em Passo Fundo. Então eu realmente consegui jogar com caras de mais alto nível, ganhar de vários desses caras no nível profissional. Top 10, aí eu ganhei de uns 7 ou 8. Né? O Nadal chegou a jogar mais de uma vez até, né? Nadal nós jogamos 3 vezes. Uma em Roland Garros. Ele quase não ganhou Roland Garros, ele ficava muito nervoso, né? O Nadal. Gênio. Ele ganhou
9? 13. Não. 13? 14, eu acho. Acho que ele fechou 14. Que absurdo. Eu ganhei 14 Charles e ele ganhou 14 Roland Garros. Tá bom. Né? Tem cara que não ganha 2 torneios no clube. Eu conseguia ter um torneio de pádel no clube. Isso aí, mas foi da quinta, o da melhor lá de casa. Mano. É isso aí, mas enfim, então com o Federer, esse jogo realmente foi um divisor de águas, né? Eu saí dali e eu digo, cara, eu posso. O louco de tudo isso, eu já estava uns 3 meses na Europa fazendo aquilo que a gente sabe muito bem. Todo mundo vê o lado bacana, né? Glamuroso, por exemplo. Um juvenil hoje não tinha condição financeira familiar para mim poder jogar os torneios. Eu acabei não contando, mas, por exemplo, eu só joguei os torneios brasileiros no ano de 14 e 16 porque o Leopoldina Juvenil, né, de Porto Alegre, é um clube fortíssimo, ele era muito forte no tênis e como eu joguei muito bem, eles me contrataram como sócio-atleta. Por eu ser sócio-atleta do Leopoldina Juvenil, eles me pagavam as passagens aéreas para jogar os torneios nacionais. Bacana. Então tu vê quando casa, né, tu tem que ter um pouquinho desses acasos da vida, vamos dizer assim. Certa oportunidade. Então, senão eu não teria conseguido jogar os torneios nacionais, talvez eu não iria para o Orange Ball, enfim. Mas as coisas todas, para mim, nesse caso, como acontece com muitos, né, acabou dando certo. Então, acabei chegando lá e foi isso que aconteceu. Então, o Federer foi um divisor de águas. Eu volto de lá, chego em casa, eu tinha me inscrito em alguns torneios na América do Sul, só que eu já estava 3, 4 meses na Europa. Cheguei em casa, já estava casado e tal, digo, bom, nega, semana que vem tô indo. Mas é agora. Não tinha filhos nessa época ainda? Não. Aí, eu tô bem, eu preciso ir. Ela falou, tranquilo, minha esposa sempre deu apoio e falou, não, vamos lá. Aí peguei, só troquei, joguei as roupas sujas, peguei umas roupas novas lá e fui para América do Sul aqui jogar Colômbia, vários torneios ali. Bom, eu tinha que ganhar 3 torneios, isso que eu tava 130, tá? Tu tem que ganhar 3 torneios de um nível muito alto para tu conseguir entrar entre os 100. A peneira tá ali. Uhum. Entendeu? Tu tem que fazer quase o dobro de pontos. Até tu chegar a 130, tu tem que ter 500 pontos. Dos 130 para o 100, tu tem que ter mais 500. Ou seja, amigão, mais difícil tu ganhar 30 do que bom, 200 para 100. E tem que jogar muito, né? Tem que jogar muito. Tu tem que ir fazer resultado. Não adianta, fui jogar o torneio. Não, tem que ir ganhar. E eu tinha 4 torneios, eu tinha que ganhar 3. Mais ou menos isso. Fui pro primeiro final. Fiquei descornado, porque eu digo assim, cara, mas eu joguei, perdi na final um jogo com um match point. Consegui segurar a poeira, fiquei ali um dia antes de começar o torneio, porque acaba no domingo, eu peguei o avião no domingo à noite, na segunda é folga, na terça começa. E eu já tinha que estar com a cabeça feita, porque eu digo, eu não posso deixar passar, e tu fica abalado, porque eu digo, cara, tu perde quase o dobro de pontos quando tu perde o torneio na final. Sim. E tu fica pensando aquela bola, se eu tivesse virado não, pouco, não dorme. Tu não dorme. É um pouco do que a gente passa quando o Brasil perde na Copa do Mundo, talvez, aqueles mais... né? Uma ressaca. É uma ressaca. E é literalmente aquilo, tu fica muito mal. Resultado, regulei a cabeça, fui para a Colômbia, ganhei o torneio. Semana seguinte fui para o Equador, ganhei o torneio. Só que eu já não tinha mais físico, tava já com o pneu careca, não tinha mais como. Eu digo, não, eu tenho que voltar para casa. Até o Márcio falou, não, joga mais um torneio, tal. Eu digo, cara, não é hora, eu não tô forte, porque assim, essa mudança, eu joguei em torneios em lugar alto. Quando tu vem pro nível do mar, é mais ou menos, tu levanta 5 quilos na academia, bom, tu vai começar a levantar 15. É assim a diferença. E eu já sabia, já tinha maturidade, eu viajava sozinho nessa época, porque a gente não tinha condição financeira, não passava necessidade, eu não levava para levar treinador, porque o custo é bem elevado. Mas enfim, ali eu já dominava. E aí eu vim para Passo Fundo, fiquei ali, foram 2 semanas, só na parte de musculação, treinei pouco, e fui para mais um torneio que é aquele, ou tu ganha e entra top 100, e se eu ganhasse eu acabava número 1 do Brasil mesmo, ou vamos ver o que dá. E casualmente fui, ganhei. Onde é que era esse torneio? Esse foi no Equador, foi em Guayaquil. É um torneio nível alto e tal. Me lembro que eu ganhei do Del Potro na semifinal, o nível, né? Ganhei Del Potro na semifinal e ganhei do Sareta. Foi do Sareta? Do Sá. Do Flávio Sareta. O Flávio Sareta, que era brasileiro também, que também já tinha sido... O André Sá, acho que você é teu contemporâneo também. Sim, né? O André Sá, a gente era parceiro de quarto na Copa Davis, sempre viajava, muitas vezes ficava junto no quarto. Jogou dupla com ele também, né? Na Copa Davis jogamos junto, eu não joguei no profissional, eu joguei muito pouquinho com ele, dupla. Mas a gente sempre que estava junto ficava no hotel, dividia hotel, então, enfim. Copa Davis a gente dividia quarto sempre. Tava sempre junto. E aí esse torneio tu ganhou?
foi para que ranking mundial na época? Aí eu fui em 94. Aí eu entrei número 1 do Brasil. Nesse período, para dar um plano de fundo pro pessoal, o Guga tinha lesionado uns meses antes, né? Um mês não, fazia já quase um ano assim que ele estava lesionado, com questão do quadril. E aí eu assumi número 1 do Brasil e assim foi durante 3, 4 anos ali. Deu quase 4 anos que eu fiquei número 1 do Brasil. Para que o pessoal entenda, para ser número 1 do Brasil tem que ser o melhor tenista do Brasil no ranking da ATP. O que vale é o ranking separado. O ranking brasileiro não vale nada. O que vale é a ATP. Então, se eu sou número 1 do Brasil é porque eu sou o melhor tenista no ranking mundial. É assim, né? Então, foi isso que aconteceu. Então, eu fiquei aí quase 6 anos entre os 100 melhores do mundo. Né? O meu melhor ranking, acabei chegando aí em 56 do mundo em 2008 ou 2009, agora não lembro bem, mas foi ali. Acabei jogando, por exemplo, com Federer, joguei uma vez, treinamos várias vezes. Com o Djokovic, eu não joguei. Eu quase joguei com ele a semifinal de um torneio lá em Belgrado mesmo, né, na Sérvia. Acabei perdendo na semifinal. Mas enfim, acabei jogando com vários caras muito bons. Né, Marcos, porque a gente fala da questão da valorização do esporte como um todo e mesmo no tênis, né? E às vezes, vamos lá, a gente tem uma síndrome do cachorro vira-lata, como eu digo, né? Sim. Às vezes até como brasileiros e eventualmente como gaúchos e para quem mora no interior. Porque no simples, no masculino, sei lá, talvez a gente tenha tido 10 atletas que chegaram a top 50 no mundo. Não sei se chega... Não chega... Não, chega 10, hoje 12, sei lá. São... eu acho que eu sou o 12º ou 14º ali do Brasil com melhor ranking. Né? E aí para ver o tamanho, né? Assim, cara, o que o Guga fez foi extraordinário, né? Sim. O que ele fez assim no tênis foi sem precedentes. Eu espero que a gente tenha novamente isso, mas é difícil a gente ter um novo Guga, né? É muito difícil e a régua fica muito alta. Nós temos esse problema no Brasil por causa do futebol, né? O Brasil ele tem uma cultura de uma maneira geral, não é só esportiva, é geral, mas no esporte ela fica evidente que se o Brasil vai para a Copa do Mundo, fica em segundo, todo mundo é ruim. Isso aí. Né? O Neymar é um cara que joga pra caramba e tal, tem uns detalhes aqui ou ali, mas o cara realmente é fera. Tu pode não gostar da pessoa, mas o cara é muito bom. E isso aí tu pode ver. Eu tenho vários amigos futebolistas que foram num nível altíssimo, assim, né? De seleção, inclusive, alguns. E os caras ficam muito indignados com isso, sabe? Sim, porque não tem a valorização. Não tem a valorização, o pessoal... O segundo é o último, né? O segundo é o último. Então, isso é um problema. Então, quando tu fala, o cara foi 50 do mundo, tá bom. Então, vamos fazer um plano empresarial, que é o pessoal que costuma ver muito programa. É que nem tudo bom. A minha empresa, ela tá entre as 50 maiores do mundo. Beleza? Tá bom pra ti? Quando tu para pensar nessa realidade, eu sou médico, na minha especialidade, eu tô entre os 50 mais capacitados do mundo. Isso então, essa é a realidade que a gente tem que trazer e não essa realidade do futebol, 1 ou 2 do mundo. Não, isso aí, cara, isso aí é uma ignorância total. Agora, quando tu traz para a realidade que naquela especialidade que tu faz, tu tá entre os top, e quando tu olha quem joga, da onde vem, a estrutura que eles têm, para um brasileiro, não só brasileiro, mas sul-americano de uma maneira geral, conseguir chegar onde os europeus e americanos estão com o que talvez eles têm. Talvez é muito mais mérito, né? É muito mais mérito. A gente tem que passar, aquilo que eu te falo, eu passava... No início de carreira, eu passava de 3 a 5 meses direto na Europa para poder sobreviver, porque tu tá pagando a conta toda semana, tu não ganha dinheiro ainda, né? Então, tu passa um período muito longo, eu passei ali 6, 7 anos só pagando a conta. Eu chegava no final do ano, olhava a conta e digo, eu tenho meia dúzia de dólares para continuar o ano. E teve várias, não teve nenhuma nem duas, teve umas 3 ou 4 vezes que eu parei e eu digo assim, não dá mais, cara, não tem como. Eu preciso parar, então eu vou trabalhar nos Estados Unidos, porque daí o tênis abre essas portas e tal. Sim, tu tem conhecido do mundo inteiro hoje, né? Então, quanto a isso, é super tranquilo, mas questão financeira não é assim, poxa, é que nem aquele cara sai da faculdade e acha que já vai sair ganhando dinheiro. Não é. Então, tu tem esse período que é a faculdade, eu digo, nos esportes também, né? A única coisa é que nem todos se sobressaem e a luta é você melhorar o suficiente e ter o talento suficiente para poder chegar. Tem muitos caras e muitos pais que eu vejo, são erros que acontecem por... a gente tem essa vivência, né? Que pais que botam todas as fichas que o filho vai jogar tênis e, cara, a gente bate o olho e fala assim, esse cara não tem condição. Mas vamos lá, teu pai te apoiou, talvez tenha uma diferença, puxando esse assunto aqui assim, né? Entre o incentivo e aquilo virar uma cobrança, né? É uma linha muito tênue. Teu filho joga tênis hoje também, né? Sim. E talvez ele tenha um peso, né? Não sei, mas... né?
da comparação, talvez, que não, nem sei se é dos outros, mas talvez dele mesmo e tal. Como é que é isso, assim? Tu viveu isso no circuito, né? A gente falava aqui fora do ar, do caso da Serena e da Venus Williams e do pai e tal. Como é que é isso, assim? O que tu viu de história, o que tu enxergou, assim, nesse circuito? E como é que tu trabalha isso hoje com o Davi, que tá iniciando aí no tênis? Ainda de forma amadora, ele não joga profissional ainda. Não. Não, na verdade o que acontece, tem aquele filme, quem teve a possibilidade de ver, então vai entender, quem não viu, veja o filme da Serena Williams, né? É muito bom mesmo. Muito bom o filme, muito próximo da realidade, eu sei porque eu acompanhei um pouco do início da carreira delas e realmente havia aquilo que mostra da Serena chegando muito jovem, ele não querendo largar a filha pro Ricky Macy, até eu tive semana passada, passei ele na academia deles, né, que é ali em Eu Boca. vi as fotos. Então, acabou que tudo aquilo do filme realmente retrata. Agora, aquela história, eu te digo 10 pais a nível de mundo, que na época que eu jogava, que faziam a mesma coisa com as filhas, e que não tem condição. Né? No juvenil acontece direto. Aconteceu, inclusive, uma regra da ITF, né, que é a Federação Internacional de Tênis, que proibiu mulheres, principalmente, porque as mulheres se tornam mulheres mais rapidamente, certo. Com 14 anos, já são um mulherão e já jogam uma barbaridade, já tem força para enfrentar as outras mulheres. O homem não é o caso, né? O homem tu tem que amadurecer fisicamente. Então houve uma regra que mulheres ali de gurias de 13, 12, 14 anos estavam proibidas, elas podem jogar 5 torneios por ano no máximo, profissional. Olha só. Porque tinha muita mulher que jogava demais, muitas gurias novas que chegavam rapidamente a 50 do mundo, porque jogavam muito e muito jovem, né? Só que aí tinha uma cobrança dos pais. O leste europeu é comum até hoje. A mulher tá treinando e não sei o que, ela erra, o cara vai lá dar um tapão na cara. Sim, fala, é uma cultura assim, a russa é diferente. Aí tu vai dizer atletismo assim, no atletismo assim, no esporte é comum isso, artística. Né? Então, e para elas tá de boa. Errei mesmo. Eu digo, nossa, né? É chocante. Tu vê ao vivo, cara, é impressionante, choca. E as mulheres de boa dizem assim, não, é isso mesmo. E vão cara, e são guerreiras. Né? Como que é a parte mental delas fica, ou vice-versa, como é que eles trabalham com isso, aí é uma questão deles lá. Né? Mas, óbvio, isso é cultural. Vai fazer aqui no Brasil, ou aqui no Brasil tu falou mais alto, pronto, já dá aquela choradeira. Mas eu lembro, tu jogou nessa época, não vou citar o nome aqui, porque até... Já é falecido, mas eu tinha um professor de futebol, a gente jogou junto, acho que nessa época, ou perto. E se a gente errava um lance, ele te puxava pelo braço, era quase uma agressão, assim. Só que aquilo era normal, nenhum pai nem reclamava daquilo, mas isso mudou muito no esporte, né? Eu pratico muito esporte, né? Eu jogava futsal. E aí eu fui treinar com um professor novo no colégio, tinha 14 anos, nunca vou esquecer isso. E eu errei e ele me puxou pelos cabelos pra trás. Nossa, cara. Aquilo ali, acabou. Eu não vou praticar esporte para ser agredida por um homem. Mas isso teve uma época... nós somos um pouco mais velhos, né? Talvez 10, 12 anos mais velhos. Na nossa época isso era comum, né? Comum. Era muito forte a cobrança a ponto de chegar numa... Não vou chamar de agressão, talvez hoje seria uma agressão, mas fisicamente o cara te puxava, te empurrava, te dava um tapa e era isso, né? Isso é uma coisa que eu converso muito em casa, a gente fala muito dessas questões. O ponto é... Para tu ser um atleta de alto nível, não estou dizendo do tapa, nada, isso aí é só para um comentário, mas o cara tem que ser... Tem que aguentar. Cara, tu tem que aguentar, não tem. Isso é que nem empresa, tu pega qualquer empresário que teve aqui ou qualquer um que tu acompanha por aí. Cara, o cara apanhou pra caramba, o cara sabe o que é se ferrar, o cara sabe o que é quebrar uma, duas, três, quatro vezes. Funcionário, alguém roubou ele. Todo mundo se ferrou. No esporte não deixa de ser diferente. A questão é que com o esporte tu tá com 12, 13, 14 anos e tu tem que ser maduro. Porque senão, eu digo, o bonde passa, o cavalo passa e tu tem que pegar esse cavalo. Né? Então é um pouco diferente porque é tudo muito antes. Muito precoce. Muito precoce. Tu pega, por exemplo, vou dar exemplos aqui do Tipsarevic. O Tipsarevic é contemporâneo do Djokovic, meu ali no circuito, mas o Tip a gente era muito próximo, ele foi top 10. Ele conta histórias deles treinando dentro de uma quadra, que não era quadra, desculpa, era uma piscina coberta, azulejo, eles botavam uma rede e eles treinavam dentro da quadra, caindo bomba do lado. Na Bósnia. Então tu pensa como é que a cabeça de um cara desse é mais forte. Aí tu pega, por exemplo, o time da Croácia agora lá. Pô, os caras foram final outro ano, agora foram terceiro lugar, ganharam do Brasil. O Brasil deu um baile, mas os caras raçudo tendo a humildade de dizer vamos. E todo dia ali. E aquele lá tomando tapa na cara e aguentando até ganhar do Brasil.
Isso no esporte ele é fundamental. E não é só no esporte, porque daí essa vida. Resiliência na vida. Então o esporte ele te traz muito isso muito cedo. Se tu consegue aproveitar isso, quando tu vem para fora e tu consegue sair daquela bolha do tênis que não é fácil, né? Porque a vida inteira tu viveu aquilo, né? Então tu conhece muito pouco do que é o ramo empresarial ou qualquer outro ramo de atuação, né? E isso é uma questão que o atleta ele foca e só faz aquilo. Então a gente não fica que nem cavalo, tu não vê para os lados. Então é muito difícil tu sair, conseguir trocar, literalmente faz uma troca de cérebro ali e pensar com a cabeça diferente. Então isso é muito difícil, alguns conseguem, a maioria não consegue. Com que idade tu parou? Eu estava com 33, eu estava ainda entre os 100 melhores do mundo, eu estava número 2 do Brasil, ou mas seja, eu estava por lesão, né? Por físico, não é nem só lesão, mas o físico já... Foi lesão, eu estava com uma lesão, como eu estava falando, eu joguei com o Nadal ali, foi em 2010, em janeiro, no Australia Open, agora vai começar daqui a poucos dias na televisão, Australia Open. Eu parei porque eu lesionei o joelho, eu fui pegar uma bola longe e acabou batendo osso com osso dentro do joelho ali, daí inflamou o joelho. Até se procurar na internet vai ver, tem uma foto lá com a camisa verde lá e o joelho enfaixado. Entrou líquido no joelho, eu não conseguia nem dobrar a perna. Mas isso aconteceu 2 dias antes do jogo, eu fiz de tudo para tentar entrar. Mas acabei entrando sabendo que eu tinha que entrar para poder pegar o dinheiro, que é o dinheiro da primeira rodada. Se tu não entra em quadra, tu não pega. Se dá o WO, não ganha. Estamos falando num valor que, poxa, na ocasião era 20 mil e pouco, 22 mil dólares, eu acho. Para tu entrar, perder, pegar o dinheiro e ir embora. Porque tinha que pagar todas as coisas. Primeira rodada. Hoje em dia tu recebe 80 mil dólares. Mudou total. Por exemplo, eu queria estar hoje. Aí tu ia fazer algum milhão de dólares por ano dava para fazer, né? Era bem diferente. Mas enfim, então teve essa situação aí com eles, né? Então... E Marcos, tem muitos ex-atletas, enfim, eu nem gosto desse termo ex-atletas, mas assim, pessoas que foram atletas que acabam permanecendo até no ramo, né? Tu chegou a deu aula no tempo, acho que no Itajaí, no Itamirim, se não me engano. Viveu um pouco também depois do tênis, mas depois migrou para uma carreira empresarial, né? Vai falar um pouco disso. Do que tu trouxe do esporte para essa carreira empresarial? Como é que foi fazer essa transição de não ser um empresário ou continuar a carreira no tênis mesmo não sendo atleta? Como é que foi isso, assim? Como é que isso aconteceu? Foi mais de novo, teimosia, resiliência e cabeça dura e aguentar. Porque o que acontece, como tu falou, eu parei em 2010, fiquei quase um ano ali meio vendo para que lado que eu iria, né? Se eu iria seguir no tênis ou não. Quer dizer, na época eu queria seguir com o tênis, mas acabou que fui pro Itamirim, Itajaí, montamos uma equipe até hoje. Obrigado. Até hoje nós, eu digo nós porque eu me digo que faço parte, o nome do Itamirim lá, a academia ficou ADK, que era Arnold, Daniel e Clay. O Ivan Clay, gaúcho, também acabamos nos tornando sócio lá. Nós acabamos arrendando o clube e sucesso. Poxa, hoje já era referência quando eu cheguei, não tanto. Mas nós conseguimos fazer ele virar referência em 2 anos. Deu 2 anos, o clube virou referência nacional em treinamento, pelo nível dos técnicos que estão lá também. Então foi meu primeiro contato nessa parte empresarial também fora da quadra, tentando fazer a coisa acontecer e dentro da quadra para poder fazer a gurizada jogar, né? E aí pintou essa questão de eventualmente estar fazendo um prédiozinho, alguma coisa com uma parte do dinheiro que eu tinha ganho ali, tentar fazer alguma coisa lá para os lados Navegantes mesmo, né? Porque na época eu morava em Balneário, Itajaí eu treinava. E Balneário é para Tubarão, que eu digo, sim, né? É muito caro tudo, Navegantes mas... ainda tinha Era bem mais baratinho os terrenos e tal. E aí numa dessas conversas com o meu pai, o pai acabou vindo a Passo Fundo, tal. O Márcio tinha começado a CVF aqui, uns 2 anos antes, mais ou menos. Estava iniciando também ali. E aí em conversa com o pai, eu disse, cara, vamos, de repente, o teu irmão vai te ligar. Eu falei, não, beleza. Aí me ligou, conversamos, eu vim a Passo Fundo, batemos um papo, e aí nasceu a Liga Sul. Né? Unimos força ali. A CVF faz a construção e a Liga Sul a comercialização? Não, A CVF ela faz, vamos dizer assim, os home resorts da cidade, que nós temos aí, que fez bastante sucesso, né? E a Liga Sul também é construtora, mas ela faz Minha Casa Minha Vida e faz também
essa linha do Dreams que nós temos aqui no Cidade Nova, inclusive. Sim. Né? Então são construtoras, mas só com perfis diferentes de construção. Nichos diferentes, né? Então, até a CVF agora a gente está preparando ela para subir o patamar, né? Vem algo muito interessante, muito legal mesmo para a cidade. Spoiler aí já. Um negócio bacana aí a médio prazo aí vai ser vamos dizer assim, uma novidade bem legal. A Liga Sul está super bem também, né? Nós, hoje, entre CVF e Liga Sul, nós temos aí 2.084 unidades habitacionais entregues. Nossa. Isso em 11 anos. Então, é uma correria, né? Mas, enfim, isso é onde está hoje, né? Mas começou a CVF o Márcio é fora da curva, realmente. Todo o mérito dele no início, porque ele fez ali com a CVF, né, com o know-how, juntamente com o Eduardo. O Eduardo também é nosso sócio ali na empresa, cuida dessa parte financeira, um monstro nessa parte. Então, é aquilo que eu digo, para poder dar certo é um time, né? Então, tu precisa, cada macaco no seu galho, cada um sabendo o que faz, mas nem tudo começa, todo mundo sabendo tudo, né? Então, a gente tem que batalhar. E as empresas foram assim, mas no meu caso, principalmente quando eu cheguei em Passo Fundo, eu sabia o que era um prego, né? Um martelo, sabia o que dava para fazer. Mas, cara, eu saí de uma coisa que eu era mais do que doutor. Sim. Né? Respeitado já, autoridade. Não, tu né? sai de tu tá por cima naquele nicho, né? E com portas abertas. Até tive nos Estados Unidos agora. Cara, tenho 500 locais lá que eu poderia já. Tem convites, não vem pra cá, faz isso, faz aquilo. Mas eu fiquei pensando, por que com tanta opção, né? Poderia estar em qualquer cidade, qualquer país. Eu sempre fico pensando, porque pessoas que poderiam estar em qualquer outro lugar estão na sua cidade natal. Tem muito, como é que vamos dizer assim, para o esporte eu posso dizer que foi uma aposta de certa forma, mas uma aposta como tudo, né? Tu tem que ponderar bastante. Então, primeiro, eu confiava no potencial do Márcio de visão, né? Mesmo ele estava ainda iniciando, comparando com hoje, né? Mas eu tinha muita confiança no histórico dele, no procedimento dele, assim, de maneira geral. Então, para mim, eu digo, não, botei tudo que eu tinha ali, né? Para começar, né? A Liga Sul entregou agora 640 apartamentos há um ano atrás, num empreendimento ali no Parque Princesa. Que é no Parque Princesa. Então, foi o maior empreendimento do norte do estado, aí, nível de Minha Casa Minha Vida. Então, quando a gente começou, o Márcio já tinha, então, esses poucos anos ali, tinha feito Itália 1, se não me engano. Eu não sabia nada, vim, e aí, cara, humildade, né? Eu não sabia de nada, eu vou ter que aprender. E vamos lá. Daí comecei, foi do compras, do almoxerifado. Então, eu passei em todas as etapas dentro da empresa para ir pegando, e aí já há vários anos, então me encaixei nessa parte comercial, na parte do pós, então eu gerencio também. Na verdade, ali dentro da empresa é meio empresa americana, todo mundo faz tudo. É uma empresa que é muito grande para a quantidade de coisa que a gente já faz e entrega, né, de projetos que a gente tem, mas se tu vai no nosso escritório, tu vai lá ter 5 ou 6 pessoas no máximo e passa a bola por esses 5, 6 e cada um sabe do outro. E porque se um falta, o outro já cobre. Então, é uma coisa muito enxuta e todo mundo tem que entender da área de todo mundo. Então, o arquiteto fez um projeto assim, cara, a gente vai lá e diz, não, mas essa aqui, essa tomada tem que ser mais aqui porque vai ser melhor, mais funcional, né? A gente se mete em todas é um time, a gente se mete em todas as áreas. O Eduardo vai lá, ajeita um negócio daqui, o Márcio não vem para cá, daí eu agora estou muito no marketing já há algum tempo. Também digo, não, cara, mas o empreendimento temos que fazer dessa forma, sempre pensando num custo-benefício para o cliente, porque foi isso que fez a gente crescer muito também, né? Entregar mais para um preço mais competitivo. E, enfim, e o dia inteiro tá pensando para ver se é isso mesmo que vai ser no ano que vem, porque muda tudo muito rápido. E mais uma vez aí os aprendizados de esporte, né? Eu lembro um livro que fala sobre estratégia, e aí o autor do livro, ele fazia palestras e tal, e ele conta isso no livro, né? Ele começava as palestras dele perguntando para as pessoas, né? Fazendo um comparativo com um jogo de futebol, ele perguntava para as pessoas qual é a função de um centroavante num time de futebol. E aí as pessoas diziam fazer gols. Ele dizia não está errada a resposta. E ele perguntando, e qual é a função do goleiro? Não, defender as bolas e tal. E aí ele perguntando e tal.
E aí diz assim, bom, mas se... Então o jogo tá 45 do segundo tempo e o jogo tá empatado, o time precisa ganhar para ser campeão e o goleiro vai lá para frente. Daí isso é comum a gente vê, né? Uhum. E o goleiro vai lá aos 45 do segundo tempo para tentar cabecear. Né? Então se a função dele é defender, por que ele vai lá para frente? E aí ele explica, né, que a função de qualquer jogador é fazer o time ganhar o jogo e fazer, ganhando jogos, ganhar um campeonato. E na empresa é isso, né? É ganhar o campeonato, né? E às vezes fica aquela vaidade assim, não, mas sou eu que faço e tal. Então, claro, aí no esporte coletivo isso, né? Mas é um aprendizado que muitas vezes tu trabalha como um time, tu acaba tendo um resultado que é ganhar o campeonato. Se cada um quiser ganhar só o seu jogo, né? E aí é diferente um pouco do esporte individual, mas no coletivo a gente tem que trabalhar isso de forma mais compartilhada, né? Isso é questão do orgulho, do ego, né? Isso aí é uma questão que pega muito. A gente, por exemplo, eu estou envolvido com a Copa Davis já tem 3 anos na comissão técnica, né? Uma coisa que a gente aqui na cidade o pessoal nem sabe, mas eu continuo então envolvido com isso. Mas houve um convite da Copa Davis para que eu fosse capitão. E aí, capitão da Copa Davis, eu sou em todo mundo. Só que eu olhei, com a empresa aqui, como é que eu vou ficar? Eu tenho que dar 8 semanas por ano do meu tempo, 2 meses, para a equipe. Eu digo, cara, não consigo. Agradeço. Eles treinam onde? Na verdade, cada jogador, por exemplo, agora estão na Austrália. Depois da Austrália, eles vêm para a América do Sul, jogam mais um evento aqui. A galera toda que tem possibilidade de estar no time, né? Porque daí isso a gente vê no momento. E já dia 4 de fevereiro, a gente tem confronto contra a China. Mas é por ranking ou é uma escolha dos técnicos? É ranking e escolha também. Eu posso, por exemplo, pegar... Eu mesmo fui, muitas vezes me tiraram do time, eu estava número 1 no Brasil e a panelinha me tirava. No nosso caso, não. Eu e o Jaime ali é papo reto, não tem. Tá jogando bem, tá. O Jaime é o atual capitão do Brasil. O Jaime, eu acabei não assumindo, o Jaime assumiu. O Jaime é um Sims também que foi monstro no tênis, né? Fez história. O Jaime, até agora, nos Estados Unidos, visitei ele lá, tá morando lá. Então, eu não assumi, o Jaime assumiu semana seguinte. Eu nem sabia que o Jaime tinha assumido, para ser sincero, porque eles tinham que achar um capitão, né, assim que pudesse. Aí na semana seguinte o Jaime me liga, Marcos, assumi a Davis. Eu, o que ele quer, né? Aí, poxa, vamos comigo junto de auxiliar? Eu falei, cara, o que eu preciso fazer? Aí não, cara, mais light, assim. Aí eu não tenho essa questão. Eu vou ver algum torneio se eu quiser. Eu não tenho obrigatoriedade de nada. Por exemplo, agora, o Jaime vai treinar um pessoal nos Estados Unidos agora. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu simplesmente ajudo o Jaime a escolher os jogadores, a treinar os jogadores, a estar junto na semana. E eu e o Jaime, por exemplo, agora, há poucos dias atrás, já conversamos sobre os possíveis convocados para esse confronto que vai ser agora dia 4 de fevereiro, que vai ser no Costão do Santinho. Nós teríamos que jogar na China, mas por essa questão de pandemia, está tendo muitas brigas e a gente não fica sabendo tudo, né? Um pouco esquisito aquele negócio lá. Então acaba que a gente conseguiu dar um carteiraço e cara, a gente não vai para aí, né? E é raro conseguir, mas é que a coisa tá feia mesmo, senão a Federação Internacional não mudaria. Tem coisas que a gente não sabe. Então a China vem para cá. Assim, é da CBT. Não, Copa Davis, ela é organizada, ela é uma liga. Ela é o confronto de países, ela é a Copa do Mundo de futebol. É a Copa do Mundo do tênis. Mas não tem ligação com a Confederação Brasileira de Tênis. Não tem. A Confederação... Nem com a ATP também. Não, a ATP não. A ATP é a Associação de Ciências Profissionais. Quem organiza a Copa Davis é a ITF. É a Federação Internacional de Tênis. Que é a mesma que organiza os Grand Slam e é a mesma que organiza o Circuito Future. Então, eles, na verdade, fazem mais bem para o tênis quase. Não estou dizendo que... Não é comparar um com o outro. A ATP faz os torneios grandes, os torneios da ATP e os Challengers, no qual eu ganhei alguns ali. Os ATP 1500 e os Challengers. E os Challengers. A ITF ela faz todos os torneios juvenis mundiais. Ela faz a Copa Davis. Grand Slam é da ITF. Grand Slam ITF. Não sabia. Então, por exemplo, ela faz desde a base, desde treinamentos para técnicos e jogadores. Tudo quem dá o suporte para o tênis mundial é a ITF. Mas quem leva o mérito é a ATP, porque é a ATP que aparece na televisão. Sim, tem mais mídia, tem mais exposição. E nós jogamos os torneios da ATP, né? Mas enfim, as duas são importantes, cada um exerce uma função também. Tá, deixa eu perguntar, que eu tô aqui me segurando. Ok, foi o tenista top das galáxias, tinha fome, né? Tinha vontade de ganhar. E tem a mesma vontade empreendendo? Tem, tipo assim, cara, eu quero ganhar de todo mundo, é a mesma competitividade, tá dentro ou tô sussa?
Não, existe sim, na verdade, existe. O que eu digo, eu costumo falar que, principalmente porque, é aquilo que eu falei, tem que se ter uma certa humildade. Às vezes eu vejo, eu consigo ver muito claro isso, porque no esporte te dá isso desde novo. No tênis, principalmente, tu ganha hoje, eu sou o cara. Amanhã tu leva um tapa, já perde para um cara que tu não imaginava. E foi assim durante 16 anos, só de profissional, fora o juvenil. Então, às vezes eu vejo uns caras meio metidos, assim, também, empresário, que eu olho, eu dou risada, porque eu digo, cara, os caras não sabem nada. Né? Mas não porque não seja bom naquilo que faz, é que o cara se acha, velho, amanhã a vaca vai pro brejo e tá tudo aí, tudo igual. Então, esse tipo de coisa eu enloco, assim, mesmo. Às vezes eu fico bravo, mas eu guardo pra mim, né? Que tem sempre uns que se acham pra caramba. E aí, na empresa, é aquilo que eu te falei, eu comecei do zero, fui indo, e hoje eu sei que eu contribuo de forma bem legal para a empresa em outras áreas. Como eu falo, Márcio, fera, não estaríamos nunca aí se não fosse essa visão que ele tem e tal. Mas hoje eu já digo assim, consigo contribuir à altura de sócio mesmo, né? No início era só na raça. Era só suor e não, né, não ia. Mas, enfim, foi indo, tem que, noites sem dormir, e quantas? Porque tu diz assim, cara, você se sente um idiota. Essa é a palavra. Porque, sim, que não que sabe eu tô nada. fazendo? Nada. E aí eu fiz a minha faculdade com a mão na massa mesmo, né? Qual a faculdade? Não, eu digo a minha faculdade foi na isso que prática. Eu ia te perguntar, o tênis tu chamou o fulano, toca a bolinha pra cá, pra lá, vou olhando, e pra empreender, que técnica tu usou? Ou foi... Na verdade, é aquilo que eu falei, é aquela história de uma certa visão o cara não é necessariamente que o cara tem que ser um monstro de criar, mas tu tem uma visão, por exemplo, a questão, por exemplo, que a gente estava conversando do hotel, né? Eu digo, cara, isso aqui, hoje já tu erra um pouco menos, tu sempre tá em cima do muro, tu não sabe se vai ou se não vai sair, né? Mas tu tem uma visão de, pô, mas isso aqui pode dar dinheiro. Hoje eu já tenho algumas certezas que já me dão uma certa base, né? Tu fez a faculdade que é o Teva, né? Eu falei em outro podcast, que é a faculdade da barriga no balcão, né? Ele disse que a melhor faculdade da vida é aquela que tu tá, né, com a barriga no balcão atendendo. Ele é do varejo, né? Então ele faz essa analogia com o balcão. Mas conta um pouco dessa questão do hotel aí, já que tu puxou. Né? Não sei em que fase está, mas tem um empreendimento surgindo aí que vai aparecer logo, né? Sim, até se bobear aí, daqui a um pouco já chegou no WhatsApp de alguém, né? Já estamos impulsionando o negócio. Mas, sim, então, agora no final do ano passado, eu estava com uma ideia de ampliar, vamos dizer assim, eventualmente algumas casas, fazer alguma coisa nessa parte da construção civil, que eu já me sinto confortável, né? Mas ir para o ramo de casa e tal, acabou não dando certo, acabei não dando andamento ali, e aí fiquei olhando, né, analisando o que poderia ser feito e tal, e numa dessas viagens que eu fiz para fora do país e voltei para cá, acabou tendo uma situação de uma possibilidade de uma compra de um hotel aqui na cidade, que não era muito conhecido, é conhecido por alguns que frequentavam, outros nem tanto. Eu brinco que os que eram casados conheciam. Aí tu vai me perguntar por quê, né? Que é basicamente o que? É um hotel que... Ele é o hotel do momento, eu digo no sentido de que tu não precisa de fiador, tu pode alugar mensal, tu pode alugar... mais é na linha mensal, tá? A gente trabalha mensal, mas também Airbnb. Então tu não tem aquele problema que é o que a gente enfrenta. Vem pessoas de fora na cidade, o que eles querem? Eu quero alugar um apartamento que meu filho vai estudar. Ok, avalista, papapá. Nós não temos nada. Paga, entra. Tu paga adiantado o mês, tu tem o quarto os quartos são 56 apartamentos. Já mobiliados? Totalmente mobiliados, com copo, talher, tudo que tu precisa para ter tua vida ali, em família, inclusive, se for o caso. Tem 7 tipos de apartamentos e casas também. Um exemplo, um executivo que vem para uma empresa e tal, né, que é de fora, veio para cá. Tempo, vai fazer um curso. Antes de talvez, né, ter sua casa, construir sua casa, vai passar uma temporada, 6 meses ali. É isso aí. Sentido. A pessoa está fazendo reforma na casa dela, tem uma família, são 2 mais um filho, ou então até 4 pessoas, dependendo. Tem poucos apartamentos desses, mas tu tem essa opção. Então, a partir da semana que vem, no site eu já vou conseguir, a gente comprou um sistema novo lá, então, por exemplo, a pessoa vai, quero esse apartamento, clicou, já salta para uma nova página,
tu vai ali, eu vou ficar de tal a tal dia. Então eu vou conseguir fazer que um hotel ele tinha só essa base mensal, agora a pessoa vai poder ficar no mínimo 3 dias. Né? Eu quero ficar um mês, beleza. Mais flexível, mas tu fica lá, tu pega um apartamento completamente mobiliado, com mezanino, então tem quarto em cima, quarto embaixo, sala completinho, tudo mais ali. Vai pagar 1.000 e poucos pila, tu não tem vínculo nenhum, paga adiantado, entrou. Então por isso que eu brinco. Com a mulher. Brigou com a mulher, deu um pé na bunda, não dorme no sofá, tem já lá o House Express só por via das dúvidas, né? Eu vou pegar, pode deixar. Qualquer coisa a gente já sabe pra onde mandar. Então não queremos briga em família, né? Pode dizer o nome já? Sim, não? Claro, é MD House Express. Na verdade, tu vai ver House Express, é um logo verdinho, assim, já tem nas redes sociais aí, botar House Express PF. E é um empreendimento diferente, dá pra dizer que é inovador esse modelo, esse formato é um modelo inovador também. É o formato que tu vê no mundo, né? Que no Brasil não é tão comum, porque aqui, eu quero alugar mensal, poxa, avalista, um monte de coisa. Cara, não tem nada. Quanto que é? Qual é o quarto? Entrou no site, escolheu o quarto, clicou ali... vou ficar 30 dias, vou ficar 2 meses, 3 meses, 4... Cara, tranquilo, não tem problema. Paga o mês adiantado, entrou. Não pagou, beleza. Sim, isso aí é o que tem no mundo. É o que tem no mundo. Então, vai ter essa possibilidade do Airbnb daqui a poucos dias, né? Eu já comprei toda a parte nova, porque quando a pessoa vai alugar mensal, o que a gente não fornece é a parte de força de cama e tudo mais. Certo. Como é mensal, um pouco vem com a família, não, aí tu traz. Mas para esse... O Airbnb vai ter opção então tu vai ter mesmo. Todas as opções, né? O que nós não temos? Café da manhã, tu tem o quarto, tem tudo, tu bota as tuas coisas ali, faz teu café. Então a gente trabalha dessa forma. Então é bem o que o pessoal quer hoje em dia. Tu não quer mais incômodo, deu problema, tem que ficar, poxa, vem gente de fora fazer uma cirurgia, tem que ficar 15 dias. A família vai ficar no hotel, Perfeito. Vai pagar caro, fica ali, tu paga um mês e tu não paga metade do que tu pagaria em 2 semanas no hotel. E já com uma proposta, pelo que eu entendi, por mais que é hotel, mas com uma proposta mais de casa, de um jeito de casa, pelo jeito. Totalmente. Assim, né? Quando chegar ali, tu já vê, até porque todos os apartamentos eles dão pra rua, é diferente, é um terreno de 2.400 metros, ele é estilo os hotéis americanos, aqueles que são de 2 andares, então ou tu tá um nível acima do chão, mas a tua porta dá na rua, então tu caminha por fora do hotel, né? Tu tem um pátio bacana ali na frente, enfim. Então é um negócio bem, vamos dizer assim, bem bacana, porque tu pode morar num apartamento ao mesmo tempo tu tem toda a estrutura de uma casa. Agora a gente está implementando um mini mercado ali, daqui a poucos meses nós vamos estar com uma academia lá, porque eu quero que o cara se sinta bem. Poxa, tenho academia, tenho tudo. Eu tenho... House Express, na verdade o nome já diz. É House Express, é isso aí. Tu chega lá, por exemplo, o Wi-Fi é de graça, tu tem TV a cabo, a garagem ali, nós temos uma quantidade de garagens que enquanto tá naquela quantidade de apartamentos eu consigo atender quase todos. Né? Mas na frente eu tenho garagem, então... É um negócio bem atual, bem bacana que... Bom, a gente começou a divulgação ontem, mas eu já tenho clientes que conhecem, quase ninguém conhece. Eu mesmo não conhecia, nem sabia que existia essa possibilidade aqui em Passo Fundo. Quando eu vi, como eu estava comentando contigo, eu falei, caraca, é isso aqui. É uma oportunidade. Cara, na hora, né? Peguei, fechei os olhos e vamos que vamos. Já é sucesso. Já tá bem bacana. É um negócio que eu digo, eu não me preocupo porque ele está muito bem estruturado para a nossa realidade de vida atual. Tu não quer mais ter que ficar tendo que pagar, se incomodar com esse tipo de coisa. Então, o cara veio para cá. A maior parte dos meus clientes hoje lá deve ter uns 20 apartamentos alugados agora. São todos do agro. Tem mais de 56. Todos do agro. Todo mundo que veio aqui, que trabalha em alguma empresa que, poxa, vai ficar 6 meses, 7 meses, tudo ali. Então, tu chegou, deu problema, tu vai lá pro hotel hoje mesmo. É rapidinho, não tem demora nenhuma, né? Que bacana. E aí, Marcela? Marcela notou mais umas 10 coisas. Cara, olha, eu aqui, acho né? que foi o podcast que eu fiquei mais reflexiva aqui, né? Talvez também por não conhecer a tua história. Imagina a gente falando de tênis, é porque eu sou apaixonado por esporte, né? Qualquer esporte. Você assiste esporte. Eu assisto golfe, eu não sei se tu assiste golfe. Eu assisto golfe. Mas é que ele assiste. Eu assisto curling. 2 ao mesmo tempo. Eu assisto poker. Eu assisto tudo que é esporte. TV ao mesmo tempo. Daí eu sempre digo, eu posso colocar não porque eu tô assistindo. Embora eu seja apaixonado mesmo pelo futebol americano, né? Aliás, a gente esteve nos Estados Unidos agora, eu fui assistir o jogo. Aquilo, né? É inacreditável. É inacreditável. Só indo no estádio pra tu ver. É demais, cara. Se tu vai uma vez, tu fala, caraca. Eu já falei, inclusive já combinamos que eu quero ir uma vez por ano para assistir o jogo de futebol americano. Porque é realmente impressionante. Não, o jogo, eu gosto muito do jogo, mas tudo que envolve, o jeito tática, que eles fazem, tudo que tá sensacional. Envolvido, né? ali é impressionante. Eu sou realmente apaixonado. Mas como gosto muito de esportes, então conheço o tênis, então fui falando algumas histórias. Eu sei que a Marcela deu uma boiada aqui, né? Não, e sei quem são algumas pessoas, é um dos né? esportes que eu menos conheço, né? Eu
tenho 1, 2 amigas que jogam, mas eu venho de uma condição que ela era muito humilde de uma cidade pequena, então o tênis nem existia, né? E não fazia ideia que ia com 9 anos para um campeonato. Fiquei pensando, o Benjamin vai fazer 5, é daqui 4 anos e ele ainda não fala as palavras inteiras, né? Então a gente tem que preparar um pouquinho melhor, porque aqueles olhos azul maravilhosos. Até ficou pendente isso assim, o Davi, tu pensa em que ele vá para uma carreira, ou ele pensa, como é que é isso? O Davi foi um caso muito louco. O Davi, ele, muito mais potencial do que eu tinha. Ele é talentoso. Sim, muito. Mas são coisas que acontecem. Por exemplo, o Davi com 10 para 1, com 11 anos de idade, nós fomos para a Europa. Aí eu fui, peguei aqui as malas, fui com ele. Foi nos maiores torneios do mundo, os torneios mundiais com 11, tá? Imagina. Nas academias, né, da Europa e tal. E ele foi lá e ele ficava sempre entre os 5 melhores, 6 melhores do mundo já. Quando nós voltamos, daí já tinha... um manager que era o manager da Muguruza. Muguruza, para quem não conhece, ela foi número 2 do mundo, ganhou o Roland Garros, ganhou o Grand Slam e tal. Ele é o olheiro, né? O manager é o meu olheiro lá. Chegou para nós e disse, olha, o que tu precisar aqui, né? Tem essas possibilidades. Pode ir na França, pode ir nos Estados Unidos, pode ir para a Itália. Todos os maiores centros de treinamentos. Quer ir junto, o Marcos não quer que vá só ele. Então, estava tudo trilhado para ele ir num caminho muito mais rápido, porque ele realmente tinha potencial. Ele já estava todo mundo de olho aqui no Brasil. Só que aí, por aquelas coisas do destino que acontecem, ele acabou tendo um problema de um movimento involuntário, como se fosse um tique nervoso, um cara que fica piscando. Ele, no caso, começou a dar do dia para a noite, começou a dar um negócio no punho. Na mão que ele joga. Na mão que ele joga. E, cara, foi um Deus nos acuda, não tinha, o cara errava da bola e tal. Enfim, nós batalhamos 1 ano para conseguir deixar ele 90%. Hoje ele está 90%, só que todo esse esforço muito novo fritou a cabeça dele no sentido de, não quero mais isso aqui. Porque foi muito duro. Ele conseguiu recuperar e tal. Se quisesse jogar, ele joga. Esses dias ele teve no Itamirim, casualmente no clube que eu tocava lá com a galera. E ele foi lá, em questão de 2 semanas, ele já estava ganhando de caras que tem ponto na ATP. E ele tem 15 anos. Sim. Então ele continua com o potencial, mas ele se desgostou porque foi muito sofrido. Não era o momento. Não era. Então, cara, eu tranquilo, porque eu sei da dificuldade que é. Treinava ele firme, porque senão tu não chega. Tem que treinar ele... Se não expor a um estresse no sentido... Tem que ter. Não vai, né? Aí entra naquilo, não é dar as pauladas, como a gente falou. Eu fiquei pensando mas o estresse tem que existir, o cara tem que saber. Lidar com pressão. Tem que saber. Porém, aí entra aquela questão. A gente precisa também ter um cuidado absurdo, porque quando eu falo isso... O pai vai achar, viu? Eu falei que tu tem que ser mais macho. Cara, não é assim. É uma linha muito fina e que um pai que não foi atleta e que não tem um certo estômago, tu cruza essa linha muito fácil. Eu errei em 2, 3 pontos aqui, sei rápido, sei até quais foram, mas não foi esse o divisor de águas dele. Ele realmente aconteceu aquilo, mas isso porque eu joguei e eu... E tem uma consciência... Tenho uma consciência do que isso gera na cabeça da criança. Então não é Então não vamos confundir, né? Eu tenho esse cuidado, porque senão daqui a pouco tem um pai que tá com o filho jogando, viu? Eu falei, tem que ser mais macho. Cara, cada um tem um jeito. A gente pode olhar para nossos filhos e tu vê como a gente foi criado, não é do mesmo jeito que a gente criou nossos filhos. Tá todo mundo muito mais cheio de nhenhenhé, é fato. Então a forma de treinamento também que a gente fazia quando era juvenil, depois que eu fui nos cursos e né, todos esses anos de estudo também relacionados ao tênis, tu vê que é completamente diferente, dá um resultado bacana, mas tu tem que conseguir... Tem um preço, né? Tu tem que conseguir fazer com que o cara responda da forma que tu quer de outra forma. Não é mais do mesmo jeito. Mudou, né? Mudou. Basta ver, até em contratação para a empresa. Se tu esperar e quiser hoje, fazer como era antigamente, não tem mais ninguém trabalhando. O diálogo com o colaborador atual não é nem perto do que era. Eu posso ler aqui o que eu escrevi? Porque eu achei... A Marcela fez uma memória dos aprendizados. É a primeira vez também que eu faço isso, porque eu fiquei impactada com a forma como tu viveu tudo isso. Eu coloquei aqui, ser completo faz a diferença, né? Então não é só uma questão do... Tu não era bom num golpe, né? Só saque e voleio. Um ponto específico. E eu trouxe para minha vida, porque eu sou formada em estética, por exemplo, né? Hoje empreendo.
Aí eu entendi, eu fiquei muito tempo frustrada de não ser nem a melhor esteticista do Brasil, nem a melhor empresária, nem a melhor gestora, mas eu entendi que eu ia ter que ir regulando isso para aguentar mais tempo, e hoje, não sendo a melhor em nada, eu consegui aguentar mais do que a média das pessoas. Então, isso veio e eu anotei aqui também, depois vai vir. Só aproveitando, né, porque que a lição que está também aí é da humildade, né? Isso. Porque é isso, assim, essa resistência, assim, tá, mas eu já sou muito bom em algo. Eu abri mão disso para fazer algo que muita gente sabe mais do que eu. Pô, tem que ter um exercício, né? E o Kiko, né, se vai ouvir esse podcast, o Kiko tá virando fã do nosso podcast aqui. Ele falava que o maior inimigo não é o concorrente, não é tal, ele falava que é o ego, que é o próprio ego, né? Claro que é. Então é muito alinhado com isso. E coloquei que andares sobem juntos, né? Realmente daí fez sentido a questão da metáfora. Preparação faz a diferença. Estar com os melhores já é ganhar. Reconhecer o terreno também é importante. Confiança vem da preparação. Reconhecer os seus limites gera resiliência. Vida é sobre sobrevivência, né? Tem a ver com aguentar, e eu coloquei a questão da história das bombas, porque a gente esquece, essa frase né? é tua, Marcela? Vida é sobrevivência, Agora ela é minha. Se é de outra pessoa, alguém, pode alguém vir se reclamar, acusa me aqui, chamando então, no porque Instagram. senão tu registra essa frase que ficou legal. Tá indo pro ar, em nome de Jesus. Vão me descobrir por isso. Agora vai ser o pulo do gato da minha vida, eu vou ficar milionária. Humildade para aprender as etapas, muito mais do que para aprender algo, é para aprender as etapas, porque daí tu aprendeu algo, tem mais outra coisa e outra coisa. Nunca outra termina. Coisa, né? O fato de todos entenderem sobre todos os setores é uma crença que eu tenho, né? Eu acredito que as empresas, todo mundo precisa descer pro play, entender o que o outro está passando, ter essa empatia para gerar mais cooperação, e isso não deixa de ser uma transparência, né, dos seus papéis. Todo mundo entende onde está no escopo e o que é necessário. Entregar mais por um preço competitivo, acho que é estratégia pura, né? E adaptabilidade, sem dúvida. Baita resumão, né? Nossa senhora, gente. Constelei aqui tempo? comigo mesma. Muito obrigada. Uma hora e pouco de papo aí, Douglas. O Douglas está na técnica aqui. O Douglas, mas passou muito dele, rápido, assim. né? Ele entrou dentro dele. Ele tá tipo eu, assim, sabe? Digerindo e legal, né, Marcos? Ele perguntou assim no início, mas quanto tempo a gente tem? Cara, se a gente achar que for meia hora, tá legal. Se for uma hora, se for uma hora e meia, depois é legal da gente ter um negócio que a gente pode fazer como quiser. Isso é bom. Né? E talvez alguém vai assistir a 1h30 completo, talvez alguém vai pegar um trecho de 10 minutos, mas aquilo vai fazer sentido, né? E esse é o propósito do Me Inspira, né? É de poder compartilhar essas histórias, e a internet nos possibilita isso. Talvez alguém na Bahia, São Paulo, no Amazonas, alguém vai olhar, cara, mas o que é esse cara aqui? Eu quero ver quem que foi esse cara, porque eu não conheço esse cara que jogou tênis, quem é? E talvez uma frase que tu falou aqui, às vezes vai... Não digo mudar, porque aí seria muita pretensão, mas talvez vai encaixar num momento de vida que aquela pessoa precisa ouvir aquilo, né? Então, a gente acaba sendo também um instrumento para isso, né? Para poder fazer isso chegar. E que bacana que tu pôde compartilhar essa história. Daria aqui, certamente, mais tempo ainda. Ficou muita coisa, talvez, aqui por contar das histórias do tênis ou da empresa e da tua trajetória, mas tenho convicção que valeu, assim, quem ouvir esse podcast na íntegra ou em trechos vai sair melhor do que antes de ouvir. Tenho convicção que a gente cumpriu com esse propósito, né, Marcela? Sem dúvida, eu só tenho a agradecer, né? Tu viu, realmente foi... O Douglas, ele tá ali pensando realmente na vida inteira. Mas eu quero saber, que todos os convidados falam assim, quando vocês me convidaram, eu fiquei pensando sobre a minha vida, né? Tu já deve ter feito fala sobre a tua história várias vezes, mas gerou uma introspecção, assim, de vou pensar o que vou contar, e me fez me reconhecer novamente? Quando eu acho que, pelo menos para mim, não sei se é pela forma como a gente encara a vida em família ali, né? Eu acho que sempre a questão da humildade, mas não aquela falsa humildade, assim, a humildade diz assim, cara, a gente tá aqui de passagem, né? Não adianta querer se achar muito, tem que trabalhar duro, fazer o teu melhor todo dia, né? Então, quando eu olho para minha história, bacana, né? Às vezes, por exemplo, agora eu estive nos Estados Unidos, como eu estava falando, o pessoal perguntou, né? Poxa, vai vir para cá, tal? Eu digo, não, peraí, nada a ver, estamos aqui só dando uma olhada, né?
Então isso é bom, isso é aquele que te dá aquele orgulho. Abastece. Legal, abastece, assim, pô, que bacana, ainda tem uma história no tênis, né? Ainda posso estar na Copa Davis. Mas, na verdade, o dia inteiro aqui, se tu não tiver com os teus colegas de trabalho, o teu dia a dia, tu não tiver essa tranquilidade de saber que é assim, cara, cedo ou tarde, tu quebra a cara porque é assim, né? Não dá pra fazer sozinho, né? Um negócio desse tamanho não dá pra fazer sozinho. Não dá. Então, pelo menos é assim que eu encaro e não por, né? Vamos pensar algo, vamos falar aqui. Cara, eu vejo dessa forma. Eu acho que tem que fazer o melhor, tem que tratar todo mundo da melhor forma. Ninguém é perfeito, vai errar, vai pecar aqui, vai fazer uma coisa errada ali. Mas, cara, eu tô tendo essa noção. Puxa, errei, mudou, vamos de novo. Vamos de novo sempre para melhorar. Daí, eu acho que acaba ajudando e não isso é para todo mundo, né? Então, a questão da retrospectiva é só agradecer a Deus por tudo que aconteceu, porque quando eu paro e penso e olho, eu digo assim, pô, jogamos tênis, fizemos isso, fizemos aquilo. Pô, foi várias vidas, assim, diferentes e, pô, estamos aí. Então, cara, só agradecer, né? Porque ainda continuo fazendo o que eu gosto, que é estar lá no tênis, dando treinamento. Eu curto, sabe, estar com a galera ali na quadra ainda. Mas ficar na quadra a vida inteira não é fácil, porque eu digo que eu trabalho de pedreiro, tu fica no sol, é pauleira. É muita renúncia, né? É muita renúncia, às vezes, da família. Foi um dos motivos principais porque eu acabei tendo essa possibilidade. Poderia ir para vários locais e eu digo, não, eu vou cuidar da minha família. Então, para isso, eu preciso estar num local mais firme. Porque, por exemplo, eu tive propostas, quando eu já estava no Itamirim, de treinar a jogadora que era número 4 do mundo, ou seja, jogadoras muito boas que tu ganha dinheiro, só que eu digo, beleza, tá, mas eu vou criar a filha do fulano de tal, mas quem cria meu filho? Né? Então eu digo, não, eu não vou. E talvez Deus tenha abençoado por isso, entendeu? Por ter feito a escolha da família. Não estou dizendo que não viajei a vida inteira antes disso, né? Mas quando eu pude optar em seguir aqui, que eu vou ser o bambambam nesse mundinho do tênis, vamos dizer assim. Então, mas isso é tudo achômetro, né? O que eu digo é que eu optei disso e, cara, graças a Deus deu tudo certo. Lutas diárias, cada empreendimento é uma loucura, porque Dá um frio não na é barriga brincadeira, também. né? Não é brincadeira. Cada empreendimento é um Federer do outro lado, é um Nadal do outro lado, é um adversário que tu precisa, né, jogar bem, né? Aqui a vantagem é que se tu perde no outro dia, tu vai treinar. Na empresa tu quebra. Então não dá. Esse é um problema muito grande, né, que todos nós temos aí. Então a principal diferença é essa. O tênis, perdi, cara, resiliência, vamos de novo. Não que na empresa não seja, mas o tombo é maior. Né, o tombo é bem maior, então a gente tem vai que... Vai mais gente junto. Vai mais tu gente perdeu junto. só o teu jogo, né? Enfim, o teu treinador, o mundo é diferente, mas aqui, quantas pessoas empregam, as famílias que dependem disso, é muita coisa, né? Meu Deus, é muita coisa, mas enfim, foi bem bacana, agradeço vocês também, né, pelo convite e, enfim. Legal, acho que é isso, né? Então, Marcos, obrigado, né? Parabéns pela tua trajetória como atleta, como empresário, como pessoa, né? Ficaram várias mensagens aqui, né, de como ser um vencedor, né? E ficou evidente assim essa fórmula, sei que ela existe, né? Que é de muito trabalho, que é de dedicação, que não é um segredo, né? Não passou ninguém por aqui que disse assim, olha, o que eu construí, o que eu conquistei e tal foi fácil, né? E talvez seja essa grande diferença de quem inspira, é isso, né? A gente vê só às vezes o final disso. E a gente passou um tempo, nós somos colegas de colégio, e aí se passaram muitos anos, e aí volta. Bom, o que fez nesse tempo? Cara, tu ralou muito nesse tempo para poder chegar até aqui, né? Aí quem olha a história no final, pô, o Marcos jogava tênis, agora já tá com hotel. Cara, mas da Copa Gerdau, sei lá, desses primeiros torneios até agora, tudo isso fez chegar no hotel, tudo isso fez chegar na Liga Sul, CVF, né? Então tudo isso faz parte. Então, obrigado, gratidão também, né? Por ter feito isso pelo esporte, esse orgulho, que é um orgulho para a cidade, para o estado, e que agora, inclusive na construção civil, ela é um jeito de modificar a cidade. A construção civil ela tem esse papel, né? O que a gente enxerga numa cidade tem muito a ver com a construção civil. Então esses empreendimentos que vocês estão fazendo, então só trazem desenvolvimento para a cidade. Então gratidão por isso também. Isso aí, muito obrigada então. E vou pedir pro pessoal, por favor, audiência, super power audiência, se inscrever no canal do YouTube, ativar as notificações para receber em primeira mão então as nossas informações, comentar no Instagram.
Sempre aqui. Muito bem, entendi. Aqui no YouTube, aqui no Instagram. É boa, porque daí fica concentrado. Muito bem. E manda os comentários para eu poder compartilhar também com a nossa equipe. Muito, muito, muito obrigada. Valeu e até o próximo episódio do Me Inspira.